Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Como é bom estar aqui com vocês, como é bom estar aqui diante da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu quero começar já sendo direto. Estamos correndo perigo. Estamos correndo perigo. É isso mesmo. Nós estamos vivendo em um tempo ao qual a Bíblia, a palavra de Deus, já indicava, né? A palavra de Deus já nos indicava esse tempo, o tempo de hoje, né? O momento, todos os momentos que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, né? Nesses dias, por esses tempos, são tempos proféticos. Por que proféticos? Porque foi profetizado, né? Foi profetizado o tempo a qual nós estamos passando, o tempo a qual estamos vivendo, né? Não só o tempo, não só o tempo de estações, tá? Não só o tempo de estações, mas também o tempo espiritual, né? O tempo da busca ao Senhor, o tempo da frieza espiritual, o tempo da imoralidade, o tempo da incredulidade, o tempo do amor se esfriando. É um tempo profético, é um tempo que foi profetizado. É um tempo a qual foi anunciado que iria chegar. Amém? Então, nós queríamos falar um pouco sobre esse perigo que está nos nossos dias. E por isso que o Novo Testamento, tudo que é relacionado à nova aliança, à igreja, ao tempo da igreja, ao povo de Deus, é um tempo que Jesus disse: vigiai. 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 Então, meus irmãos, nós queríamos ler, né? Eu quero muito continuar um pouco a respeito do livro da carta aos Efésios, né? A carta aos Efésios, porque é uma carta tão completa para a nossa vida espiritual, tão completa, né? Nós falamos muitas coisas já aqui e ainda tem muitas coisas para falar. E que você esteja com o coração inclinado para aprender do Senhor, né? Aprender do Senhor sobre tudo aquilo que Ele tem, né? Sobre tudo aquilo que Ele tem para, para, para ministrar sobre a sua vida, né? Através da palavra, né? Então, que Deus abençoe nessa terça-feira que estamos aqui, a paz do Senhor Jesus. Amém? Então, eu queria ler com os irmãos aqui o Evangelho, né? Mais uma vez aqui sobre carta aos Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Lembra do capítulo 1? Capítulo 1 falando sobre a consciência, trazendo para o servo de Deus a consciência de quem ele já é, de quem ele já é em Jesus. Não de quem ele vai se tornar, de que ele precisa fazer para se tornar. Não. Jesus já fez por nós. Só falta nós, né, colocarmos a nossa consciência. Seres renovados pela renovação do vosso entendimento, né? Quem tem ouvidos, ouça. A palavra é para ser ouvida. Ouvir é atender,
entender para atender. Eu não quero que você apenas escute, entre aqui e sai aqui. A transformação que a palavra de Deus pode trazer sobre as nossas vidas é nós ouvirmos ela e dar crédito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, Efésios 1, 13, 14, diz assim: em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vou ler novamente. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até o resgate da sua propriedade. Que propriedade é essa? Aqueles a qual foram comprados pelo sangue de Jesus. Se você é comprado pelo sangue de Jesus, você é a propriedade de Jesus. E para ser propriedade de Jesus, agora você é selado com o Espírito Santo. Selo. Você está endereçado a um destino. Selo. Só que o que eu quero falar com os irmãos hoje, fica aí, é algo muito rico, muito edificante, muito poderoso. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Eu queria perguntar a você: você aceitou o evangelho da salvação? Você ouviu o evangelho da salvação e aceitou esse evangelho da salvação? Porque hoje nós estamos correndo um perigo muito grande. Muitos estão entrando ou se adequando, né? Sendo mais um seguidor de uma religião. E isso nos faz correr um risco de o evangelho não estar em nós. Então eu queria muito fazer esse paralelo do maior perigo dos nossos dias, assim como era o perigo dos dias de Cristo. Jesus foi crucificado porque havia um propósito para a cruz. Ele já veio para ser o Cristo. E o que era o Cristo? Seu nome próprio? Não. Cristo foi a sua missão. Cristo é aquele que entrega-se por alguém. Aquele que tem a missão de se entregar. Isso é o Cristo. Então Jesus, ele foi o Cristo ali na cruz. Só que quem não o aceitou? Os religiosos. Foi os religiosos que entregaram Jesus a Roma para ser morto. Porque para a religião, Jesus não cabia. Irmãos, temos vivido o evangelho ou temos vivido mais uma religião dentre outras? E quando eu falo que nós estamos correndo perigo, é o maior perigo de todos, porque o que fez as pessoas não aceitarem a Jesus quando ele estava aqui encarnado na terra não foi
o diabo, foi a religião. Foi a religião. Quem virou as costas para Jesus não foi o pecador. Quem virou as costas para Jesus, quem o cuspiu, quem o maltratou, foi o religioso. E isso nos faz pensar muito. Porque a religião ela é tão perigosa que para você entrar nela, ela vem se apresentando como evangelho, ela vem imitando o evangelho. Até um certo ponto. Que ponto? Aceita Jesus, vão para a igreja, dessas águas, agora você é de Cristo, você é a propriedade de Cristo, você é separado, você... Até aí, ela está nos enganando. E nós estamos aí, estou no evangelho, estou no evangelho. Só que dali para frente, a pedagogia é outra. Só que o início foi tão parecido com o evangelho, que eu vou falar algo muito importante aqui. É mais fácil um pecador se arrepender do que um religioso. Jesus, ele irava com religiosos, mas ele tinha uma paciência, uma graça com os pecadores. Porque ele sabe que um dos maiores pecados que bloqueia o coração do homem para aceitar e para viver o evangelho, para nascer de novo, para ser transformado, se chama religião. Paulo está escrevendo a carta aos Efésios aqui, capítulo 1, nós já estudamos sobre isso, tem um vídeo aí, volta e estuda de novo. Capítulo 1, ele está mostrando quem nós somos, e ele está falando: vós ouvistes o evangelho da salvação, vocês ouviram o evangelho da salvação, e vocês também creram nele. E com isso vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia. O Espírito Santo, que está no meio da igreja, ele garante. O Espírito Santo no meio da igreja, ele não é para movimentos aqui na terra. O Espírito Santo é para nos garantir da herança. Porque o Espírito Santo é que prepara a igreja para essa herança que está vindo. Então, se não tem Espírito Santo, não tem aperfeiçoamento. Eu não sou aperfeiçoado a cada dia até chegar igual a Cristo. Como Efésios capítulo 4, dizendo, ó, os dons ministeriais, Efésios capítulo 4, nós estamos desfolhando Efésios, tá? É muito importante, porque ele vai falar sobre os ministérios da igreja. Todos os ministérios que são para a edificação da igreja. E edifica por quê? Versículo 4:12, capítulo 4, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço. Nós estamos aqui a trabalho, trabalhando. É almas, é anunciar o evangelho, é sermos carta-vivas de um reino. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Até, ou seja, nós temos que lutar para isso. Nós temos que lutar para sermos um. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em algumas traduções, e a estatura perfeita. Nós estamos na igreja, nós servimos e somos servidos na igreja para sermos aperfeiçoados até chegarmos a varão perfeito. É até. Então você tem que estar lutando por isso. Eu tenho que estar lutando por isso. A unidade, ao pleno conhecimento, não de uma religião, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Você está no Evangelho ou você está numa religião? Talvez umas falas assim não se faz entendido. Pastor, não estou entendendo ainda. Evangelho não é uma religião? Não. Evangelho é a boa nova de reconciliação de Deus com o Pai. Deus desceu como Cristo, como homem,
Deus desceu como um homem, se esvaziou para nos entender, para nos resgatar. Que como Deus é como um aquário de peixes doentes. E toda vez que o dono coloca a mão para tentar cuidar do peixe, o peixe ele foge, porque ele assusta, é maior que ele. Então ele acha que o peixe está vindo, que o dono, perdão, está vindo para maltratá-lo. Era assim no Antigo Testamento. Deus se manifestava, mas ele tinha que se manifestar de costas. Lembra do Monte Sinai? Moisés, sobe você e traz o recado de Deus para nós, porque nós estamos assustados. Tem até um louvor, então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. É o medo de subir e ver a glória de Deus, porque Deus era tão grandioso, ainda é tão grandioso, que o homem não conseguia chegar-se perto. Só que imagina um aquário, o homem colocando a mão tentando cuidar do peixe, o peixe fugindo, porque é alguém terrível. Mesmo sendo dono dos peixes, o homem para o peixe é alguém terrível, muito grande. E alguém diz assim, eu sei como você vai cuidar deles. Se transforma em peixe e entra dentro do aquário. Foi isso que Deus fez. Se transformou em peixe e entrou dentro do aquário. Porém, tem um problema. Ele entrando dentro do aquário, por ele ser menor agora demais, ele pode ser rejeitado. E foi o que Jesus foi. Rejeitado. Mas todos aqueles que o aceitaram estão selados pelo Espírito da promessa. Porém, irmãos, a religião tem tentado tirar a semente do evangelho do teu coração. Quero já aplicar algumas coisas aqui para você entender se você é um religioso ou se você nasceu da água e do Espírito. Se você nasceu de novo. Existem algumas coisas que, por exemplo, por que você não fala palavrão? Pastor, por que você não fala palavrão? Por que você usa essa roupa? Porque tem uma regra, porque tem uma lei. Aí alguém fala assim, não, eu não falo palavrão, eu uso aquela roupa que a igreja mandou usar, eu sigo as leis para Deus me abençoar. Para Deus me abençoar. Eu preciso ser abençoado. Então eu preciso andar de uma forma que agrada a Deus. Eu preciso agradar o divino. Pode fazer tudo? Pode. Mas por quê? Mas por que você vai fazer isso se agora você é de Cristo? Existem dois lados. Existem dois lados. Existem dois lados que estão seguindo leis. Existem dois lados que estão seguindo regras. Existem dois lados que estão obedecendo leis. Mas um lado está obedecendo assim. Por que você não fala palavrão? Porque eu não posso. Preciso agradar a Deus, porque a bênção que Ele tem, eu quero. Por que você usa essa roupa? Não, porque aquela igreja pediu, a denominação pediu e eles fizeram me entender que aquilo ali eu estou agradando a Deus. E eu quero ser abençoado. Então eu vou fazer aquilo ali. Por que vocês seguem algumas leis? Para Deus me abençoar. Eu preciso fazer isso tudo para chegar até Deus e Ele me abençoar. Logo, eu faço alguma coisa e Deus se agrada e Ele me salva. E aí a salvação é por mérito, por obras. Quem faz mais, ganha mais. Quem faz menos, ganha menos. Talvez você vai se assustar, mas isso não é evangelho, isso é religião. Porque aí eu começo a ter a meritocracia. Eu chego e digo, Senhor, eu sou tão fiel. Eu sou melhor do que muita gente. E por que o Senhor não me abençoa? Jesus contou uma parábola assim. O tempo é curto, mas tem uma parábola que há um fariseu
a um doutor da lei, fariseu. Fariseu cuidava da lei, da regra, da Torá, da Bíblia, da palavra de Deus. E ele chegou os dois foram para o templo, o fariseu e o publicano. O fariseu, doutor da lei, e o publicano. Quem era o publicano? O cobrador de imposto. Dado como pecador, traidor do povo judeu, porque ele cobrava imposto do seu próprio povo judeu para Roma. Então, ele era envolvido em maracutaias. Lembra de Zaqueu? Se eu defraudei alguém, eu vou dar muitas vezes mais. Então, o publicano já era visto na sociedade como alguém pecador. É como se fosse a área política hoje em Brasília. Nossa, política é tudo ladrão. Era o publicano. E o fariseu era considerado o pastor, o obreiro, aquele que andava só de terno e gravata. Jesus conta essa parábola que os dois foram para o templo, os dois foram buscar a Deus. Mas olha o que o fariseu diz: Senhor, eu sou fiel ao Senhor, melhor que muita gente. Então o Senhor vai me abençoar. Porque eu ando assim, eu me visto assim, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, Senhor, me abençoa. Ele está pedindo a bênção, ele está pedindo o recurso do alto pelos seus próprios méritos. E aí vira uma guerra, meu irmão, porque você para de amar o seu irmão, porque você fala assim, eu busco, ele não busca. Aonde está o amor no meio da religião? Não existe. Porque eu preciso agradar o divino, eu preciso agradar o sagrado para ser abençoado. Então, se a farinha é pouco, o pirão primeiro. Eu vou chegar na frente, eu vou chegar porque é mendigos atrás de uma esmola e é um brigando pelo outro, um puxando o tapete do outro. E um é mais santo que o outro, e um é mais certo que o outro. Só que só de uma forma externa, são leis para ser cumpridas. Agora o evangelho não, irmãos. O evangelho não. O evangelho bate no nosso ego. Jesus não é para quem quer ir para a igreja. Jesus é para quem quer nascer de novo. E essa nova vida me faz ir à igreja e adorar a Ele, obedecer a Ele, não para ser abençoado, mas porque eu, sendo pecador, já fui abençoado. Paulo diz aos Efésios, nós ainda estando mortos, Ele nos comprou. Ele comprou quem não valia nada. Então, irmãos, o fariseu foi dizendo, Senhor, eu tenho sido zeloso ao Senhor, eu tenho sido isso, eu tenho sido aquilo, me abençoa. Enquanto o publicano, o cobrador de imposto, foi para o mesmo templo dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Eu não estou aqui por mérito para ganhar uma bênção, eu estou aqui por dependência de misericórdia. Se o Senhor não estiver comigo, ai de mim. O evangelho de Jesus abate o nosso ego, baixa a nossa bola, dizendo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu só quero ser cada dia mais parecido com Ele, porque eu não sou ninguém. Agora, a religião nos faz seguirmos leis para nos acharmos que somos alguém. Evangelho sempre será por graça, irmão. Você serve a Deus por graça. Você vai aos cultos por graça. Religião, você vai aos cultos por mérito. Vou lá para minha semana ser abençoada. Eu vou lá para Jesus me dar uma benção. Cuidado, isso é religião. Evangelho é eu vou lá porque eu sou corpo de Cristo. E se eu tivesse dinheiro para pagar para ser o corpo de Cristo, eu não conseguiria. Se eu tivesse algum mérito para fazer parte do corpo de Cristo que vai subir para o céu, eu não tenho nenhum mérito. Eu não atendo nenhum dos requisitos para ser o corpo de Cristo, mas mesmo assim Ele me chamou e eu estou. Irmãos, eu vou falar algo aqui que sangra o coração de um pastor. Sabe qual dos maiores termômetros de que nós estamos correndo perigo e que as pessoas têm adotado mais a religião do que o evangelho? É no dia da ceia do Senhor. Não existe nada nessa terra mais importante
importante do que sentar na mesa com o Senhor. Não existe. Não existe. Não existe nada mais importante para quem é corpo de Cristo. Comer do pão e beber do cálice. Não existe nada mais. Quando estamos enxergando mais o pecado do outro do que o nosso, estamos mais perto de uma religião do que mais perto de Jesus. Eu tô abrindo aqui algumas revelações da Bíblia para você se examinar aí. Quando eu estou mais preocupado com o meu pecado, com a misericórdia que Jesus precisa, que eu preciso da misericórdia, que a cada dia eu preciso melhorar, que a cada dia eu preciso ser mais santo, que a cada dia eu preciso me examinar, eu estou mais próximo do Evangelho. Quando eu estou olhando para o pecado do outro, quando eu estou... Sabe quando alguém está falando muito do pecado do outro? Essa pessoa está apontando para o outro justamente para ela não olhar, para as pessoas não olhar o dela. Está falando assim, olha para lá. Estamos mais perto de uma religião do que de Jesus, quando estamos falando muito dos outros, muito do pecado dos outros e nada dos nossos pecados. Sabe por quê? Porque a religião te faz alguém que nem pecador é. A religião cega, a religião é perigosa, irmão. Estou falando hoje aqui de religião, a religião é perigosíssima. Sabe por que as pessoas pararam de ir nos cultos, pararam de ir na igreja, irmão? Falta de dependência de Deus. Porque já acha que tem um mérito sobre ele. Já acha que tem direitos diante de Jesus. Não tem mais dependência, não carece mais da misericórdia. Quem moldou a mente dessas pessoas? Religião. Faça que você vai, o que você pode. Faça isso para você poder ser assim. Religião. Que tipo de regra eu devo cumprir? Isso é religião. Que tipo de regra eu preciso cumprir? Ó, você precisa ser dizimista, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. A roupa você tem que vestir essa, tá? Você tem que estar tal dia, tal dia, tal dia. Isso é religião. É isso que tem que cumprir, é isso que tem que fazer, eu faço. Evangelho. Não é que tipo de regra eu tenho que cumprir. É que tipo de ser que ele me transforma. Não é tipo de regra que eu tenho que fazer. Mas é quem eu sou a partir da cruz. Eu sou uma nova criatura. Evangelho, que tipo de ser ele me transforma a partir da cruz que me salva? E da sua palavra que me revela uma coisa. Agora eu não corro mais atrás de bênção. Agora a palavra de Deus me revela a minha origem, de onde eu vim. Isso é o Evangelho. Religião é onde eu quero chegar. Não, preciso fazer para chegar lá. Para ser melhor, para chegar na bênção. Aí nós fazemos não sei quantas quinta-feira, não sei o que e tal. Porque eu preciso chegar, eu preciso agradar. Eu preciso fazer o meu ritual para agradar. Independente de quem eu sou, eu só preciso fazer. Evangelho não. Evangelho eu preciso ser. Religião eu preciso apenas fazer. Aí uma semana eu faço, outra não. Aí uma semana que eu estou precisando eu faço. A outra semana que eu não preciso eu não faço. Mas isso não me transformou em nada. Eu sou a mesma pessoa desde a época do mundo. A minha essência é a mesma. Agora, evangelho não. Evangelho não. Evangelho me traz uma transformação. Quem eu sou é totalmente diferente de quem eu era. Por que eu faço outras coisas? Por que eu sigo a lei de Deus agora? No Evangelho. Eu sigo a lei de Deus não porque eu tenho que seguir leis, mas porque agora eu sou. Eu sou filho. E se eu sou filho, eu só estou seguindo aquilo que o meu pai é.
E a cada dia eu estou fazendo para ser parecido com Ele. Não para uma bênção, não para atingir uma meta. Se eu vim de Deus e o pecado deformou minha semelhança em Deus, é isso. Isso é o Evangelho. O Evangelho é a gente entender. Eu vim de Deus. Eu sou origem de Deus. Mas o pecado me deformou. A minha semelhança com Deus foi deformada. Então não sou mais parecido com Deus. Então Deus tenha misericórdia de mim. Porque eu quero a cada dia andar nos teus caminhos para voltar a ser igual ao Senhor. Eu vou a cada dia agora voltar para a minha origem. Aí eu vou para a igreja agora. Porque eu sou filho. Eu amo o meu irmão. Porque eu sou de um reino que é amor. Eu não faço mais, eu sou, é a essência. Não é regras externas apenas e aqui dentro ainda é um lixo. Não. Aqui dentro foi transformado primeiro. Aqui dentro mudou primeiro. Até eu chegar à estatura de varão perfeito. Religião, quanto mais eu conseguir publicamente seguir as regras impostas por quem quer que seja externamente. Isso é uma religião. Qual é o sucesso de um religioso? Conseguir seguir as regras e mostrar para todo mundo quem é. Não, eu seguir as regras, tá tudo bem. Aí eu posso chegar na igreja e olhar alguém de cima a baixo. Eu sou mais santo que você. Evangelho. Ele não me quer fazendo regras publicamente, ele me quer no secreto. Aquilo que eu faço publicamente, servir alguém, servir meu irmão, é aquilo que ele tem falado no secreto para mim. Seja igual a mim, Luiz. Religião, eu posso te odiar aqui dentro. Eu posso te odiar aqui dentro. Mas externamente eu posso fingir que te amo. E tá tudo bem. Evangelho não. Se aqui dentro eu te odiar, é pecado de homicídio, eu tô te matando. Aqui dentro eu preciso te amar. Evangelho, eu sou alguém que ama. E se eu odiar, eu já cometi o pecado de ter matado alguém. É nascer de novo, irmão. Deixa eu te perguntar aqui agora, já terminando. Será que o Evangelho de Jesus já chegou até você? Ou você apenas na sua vida aqui na Terra, você só saiu de uma religião e foi para outra? Será que você saiu apenas de uma religião e foi para outra? E a palavra não consegue penetrar para te transformar, não consegue te fazer outra pessoa, você nunca amou ninguém, você nunca serviu ninguém, você nunca chegou dizendo, Senhor, hoje eu não quero nem te pedir, eu só quero estar nos seus pés. Ou você é o religioso que diz, o Senhor tem que me abençoar, porque essa semana eu não falei palavrão. Essa semana eu cumpri as regras, então me dá uma recompensa. Isso é uma religião. Religião não salva. Evangelho te transforma. Evangelho me faz ser menor para fazer o meu irmão ser maior. Evangelho é fazer eu perder para um irmão ganhar. Eu prefiro perder. Para um irmão estar bem, eu prefiro perder, irmão. Porque eu sei que eu preferindo perder é aí que Jesus me dá, é aí que Jesus
abre os céus e diz aqui, o reino é seu, porque você escolheu perder. E a sua perca salvou alguém para esse reino também. Prefiro perder, irmão. Você tem buscado a Deus a partir de que visão? A partir do Evangelho, reconhecendo que você é pecador, pobre e necessitado dele, dependente, aonde o corpo de Cristo se reúne, você, meu Deus, é lá. É lá que os filhos se reúnem. Se eu sou filho, eu estou lá. É lá que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Não sou eu que digo, é a palavra. E se é lá que Deus ordena a bênção e a vida para sempre, todos aqueles que são deles estão lá. Ou para você é uma opção de acordo com as suas necessidades. Você sabe que ele abençoa e tem umas regras para cumprir, e eu vou cumprir umas regras por algum tempo só para ser abençoado. Você nasceu de novo, sua vida agora pertence a ele, ao corpo de Cristo, e agora no corpo de Cristo o comando é do cabeça, que é Cristo. Ou você ainda dá comandos àquilo que você quer? Estamos em perigo. Billy Graham disse que a nossa geração está indo para o inferno dando risada. Sabe por quê, irmão? Porque o religioso acha que está salvo, acha que está indo para o céu. Talvez você está buscando Jesus só para ser abençoado e você está achando que está indo para o céu. Não. Estamos em perigo. Só vai para o céu quem nasceu de novo. Só vai para o céu quem é filho e assumiu a responsabilidade de filho. Só vai para o céu quem é luz. Só vai para o céu quem está com a mão no arado. Só é salvo quem está nesse mundo para salvar. Só vai ver a luz de Cristo quem está sendo luz aqui na terra. Só que é tão triste pregar sobre isso, irmão, é tão triste, porque se essa mensagem está chegando para um religioso, ele está rejeitando essa mensagem. Se está chegando para alguém que foi transformado, que foi regenerado em Cristo e agora foi selado pelo Espírito Santo, essa pessoa está assim, Jesus, não me deixa cair na religião. Não me deixa cair no mérito que eu preciso fazer para merecer. Eu nunca vou merecer. É assim que a gente tem que falar. Jesus, se tivesse todo dia, eu tenho que ir todo dia. E se eu for todo dia, ainda eu não mereço. Aí você está na graça, irmão. Aí você está no Evangelho. Agora, se você é o que vai no domingo e diz assim, tô vindo para ver se eu consigo uma semana abençoada. Você está numa religião. Todas as religiões fazem isso. Todas as religiões vão em uma reunião para ver se consegue extrair alguma coisa de lá. Lembra da formiga que eu disse? Só botar um pouquinho de açúcar, as formigas vão tudo. Dentro da sua necessidade, você vai ao templo. E não dentro da sua responsabilidade de filho. Você vai de acordo com as suas necessidades. Então você está dentro de uma religião. Agora, quando a gente nos age para o reino de acordo com as nossas responsabilidades, tem alguém lá precisando de uma oração. E automaticamente alguém vai orar por mim. Tem alguém lá precisando de uma palavra. Tem alguém lá precisando de mim, que sou filho. Aí você entendeu o que é evangelho. Evangelho pode tudo? Pode. Mas aí eu pergunto, por que fazer algo se eu agora pertenço a Cristo? Irmãos, eu não sou polícia de gente grande. Pastor, pode tudo? Pode, irmão. Pode falar o que for. Pastor, pode. Esses dias teve uma notícia muito triste, né? De um pastor que faleceu, estava num motel com amante.
Pode? Pode, irmão. Pode. Pastor, posso entrar nos vícios? Pode. Pastor, posso usar qualquer roupa? Pode. Mas deixa eu falar uma coisa. Para quem ouviu o evangelho e foi transformado, a pergunta não é se pode. A pergunta é: para que eu fazer isso se eu sou outra pessoa? Para que eu me submeter a isso se agora eu estou em Cristo e sou uma nova criatura? Eu não vou fazer o que pode, o que não pode, eu vou fazer o que eu sou, e eu sou do reino. A pergunta é: por que eu vou fazer isso? Pode xingar? Sim, mas por que você vai xingar? Se o que foi revelado nessa palavra é que você é de outro reino, por que você vai fazer? Não, pastor, mas eu faço na frente, eu faço, ninguém vê. Você está revelando quem você é. Sabe quem você é mesmo em Cristo, meu irmão? Não é na igreja, na frente de todo mundo é crente. Até o visitante é crente, irmão, no culto. Manda levantar, o visitante levanta. Vamos orar, o visitante ora. Levanta a mão, vamos adorar. O visitante faz isso tudo. Sabe quem é você em Cristo? Quer saber se você está numa religião ou se você já está no evangelho? É o teu secreto. É o teu secreto. Deus te abençoe. Estamos em perigo. E o perigo não é o pecado, porque o pecado Jesus levou sobre si. O perigo é a religião. Religião, a semente do evangelho não consegue germinar e crescer no coração de um religioso. Pede o Senhor a cada dia para te livrar desse grande perigo que pode te tirar da vida eterna, que é a religiosidade. A religiosidade não faz você amar ninguém, só a si mesmo. Deus te abençoe.